já tinha falado sobre essa questão de que nesse mês de dezembro teria alguma atualização. Ele que aqui, ó, auxiliando formação da SAF, Ricardo Rocha projeta prazo de divulgação do valor do clube, né? Então, ele detalha aqui um pouco mais sobre isso e de que poderia sair ainda nessa atual temporada. Olha aqui o que ele disse, né? Concordo com o presidente do Santa Cruz, o Vasco é um exemplo de uma experiência de uma SAF que não deu certo. E isso pode não acontecer, né, com o Santa Cruz. Com a torcida apaixonada que tem, estou tentando ajudar o Santa Cruz como sempre e eu estou conversando. E aqui ele falou, as pessoas dizem que está conversando muito, mas tem que conversar muito mesmo. Ninguém coloca dinheiro em uma coisa ruim. O Santa Cruz não é uma coisa ruim e precisa ser claro, né? O Bruno Rodrigues vai fazer um valuation, que é avaliar, né, quanto que vale o clube junto com uma empresa, e até dezembro vamos ter os números. Então tem que começar a conversar, não vai ser de uma hora para outra. Ainda fala sobre a importância, né, para definir o valor total do clube. A SAF pode existir, eu estou tentando ajudar e vou tentar ajudar sempre. Quando eu ver que não dá, eu vou sair. Talvez essa seja a minha última tentativa de ajudar o Santa Cruz. Não depende de mim, não sou o presidente. O Bruno Rodrigues é um cara inteligente, do bem, ele está corretíssimo em não ter pressa. Eu, como torcedor, digo, tem que realmente esperar um pouco, porque vai sair o valuation em dezembro. E aí, né, ele tem uma definição sobre quem vem ou não para ajudar o Santa Cruz. Que aí sim, né, a tendência é que faça essa avaliação e tenha um valor definido. 600 milhões de reais que o Santa Cruz vai querer, 1 bilhão, por exemplo, em 15 anos. Enfim, vai depender bastante. A tendência é que venda, né, 90% das ações da SAF do clube. Além disso, o próprio Bruno Rodrigues deu uma entrevista no final de novembro falando sobre isso, né, de que gostaria de que tivesse avançado mais essa questão da implementação da SAF no Santa Cruz, que é algo que ele vem batendo na tecla há quase, né, mais de um ano. Então aqui nessa entrevista ele fala um pouco mais sobre isso e aqui, ó, ressalta, né, um dos trechos importantes sobre por que não aderiu esse modelo em 2024. Falou aqui, ó, nesse ano de 2024 eu digo com todas as letras, né, eu esperava que a gente tivesse avançado mais. Quando digo, né, avançado, seria formalizado a SAF. Porque quando me perguntaram quando vai haver a SAF do Santa Cruz, qual que seria a minha resposta clara e objetiva, né? Não é se vai haver ou não, é quando vai haver e está resolvendo isso, né? Isso vai haver, mas não sabemos ainda o prazo. Falou aqui, ó, quando a lei entrou em vigor, era natural que todos achassem que era a grande solução do mundo. Acredito que para o nosso futebol brasileiro não tem outra saída, mas teve, né, aquele boom onde vários clubes viraram SAF e aí muitos deram resultado. Aí está o Cruzeiro, por exemplo, mas enquanto deram errado, por exemplo, do Vasco, que foi uma tragédia, né? Ele disse aí então sobre essa questão. E aí a empresa que está fazendo essa consultoria, que ele disse, né, é a Alvarez e Marçal, que é muito grande, já fez o valuation do Cruzeiro, do Botafogo e do Vasco, que vamos combinar, não foram valores certos, né, não foram valores altos, mas os investidores, pelo menos no caso do Cruzeiro, acabou dando certo com a chegada do Pedro Lourenço, do Botafogo também não tem nem o que dizer, do Vasco também foi errado, né, acho que é o único exemplo bem negativo dessas grandes vendas, mas ainda foram poucas que ocorreram. Então, tendência é que em breve teremos essa definição e agora bora falar, né, sobre essa história envolvendo o Rivaldo. Só antes, eu vou deixar o link aqui, ó, bem rápido, da Betfair para vocês, que está até com R$300 em bônus e 300% de bônus no seu primeiro depósito. Não tem conta na Betfair, já se registra aqui embaixo, deixa lá esse saldo, né, para você aproveitar as cotações para o ano que vem. Então o link da Betfair, até R$300 de apostas grátis, vai estar aqui embaixo na descrição. Então bora falar aqui, muito obrigado ao Cash Coral, onde falamos, né, ó, Rivaldo na SAF do Santa Cruz. Após trazemos, né, a informação de que a proposta não vinculante da SAF estaria assinada com um grupo de empresários tricolores, outra informação que surgiu, né, de que o Rivaldo estaria junto com os empresários para ser um dos compradores dessas cotas da SAF do Santa Cruz, que era algo que eu até disse, né, num vídeo recente, quando teve essa proposta do Neucato, essa especulação, né, proposta não teve, de que poderia ser um investidor bilionário. Eu falava, a chance mais real de acontecer por exemplo, vamos colocar vários investidores, igual fez o Atlético Mineiro, tendo 4, 5 donos, por exemplo, e cada um coloca 100 milhões de reais, que é muito mais fácil do que você ter um dono só e o cara ter 1 bilhão disposto, né, a arriscar no clube. Poderia ser uma alternativa. Então tá aqui, ó, proposta não vinculante da SAF assinada, né? Então já está assinada com um grupo de tricolores pernambucanos. Inclusive são esses tricolores, né, que contrataram a empresa Alvarez e Marçal para os termos, né, burocráticos. Então isso aqui já é um pré-avanço para a assinatura oficial da SAF. E aí em breve saindo então essa definição do valor. Porque estou gravando esse vídeo ainda no dia 10 de dezembro. A tendência então é que nesse mês ainda saia o valor exato. E esse grupo, né, de empresários, que estaria inclusive o Rivaldo dentro, né, desse grupo, poderia ser então mais cotado hoje até essa venda da SAF. Não sabemos o valor exato, não sabemos se vai ser, por exemplo, o Rivaldo e mais outros 3 investidores, ou o Rivaldo e mais 10, 15, não sabemos ao certo
como que vai ficar essa questão, mas eu acho que é o meio mais viável, né, disso aqui acontecer. E a própria declaração do Ricardo Rocha, do Bruno Rodrigues, nesses últimos meses, já dava a entender que seria algo para esse sentido, né? Por exemplo, conversas que eles sempre falavam de grandes empresários, por exemplo, de Recife, de Pernambuco, do Nordeste, que poderiam estar interessados nessa SAF aqui de um clube que está desvalorizado, né, por estar na Série D, mas é um dos que no Brasil tem mais potencial e maior torcida, então faria uma grande diferença desse ponto. Acho que o Rivaldo, tendo essa identificação com o Santa Cruz, poderia ser uma boa. Ele até já deu algumas entrevistas recentes, mas não é de falar muito, né, sobre esse caso. Já até foi perguntado outras vezes sobre essa possibilidade de compra. Depois eu posso trazer um outro vídeo. E até muita gente perguntou, né, sobre essa questão envolvendo o Marcelo, que deve aposentar do futebol, saiu do Fluminense e tal, que é dono do Azures, né, que já teve interesse em comprar o Santa Cruz. Eu não sei como que está essa questão hoje, mas eu sei que um cara não pode ser dono de dois clubes, até porque o Azures sempre está na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então teve essa matéria lá em 2022 que fala então sobre essa possibilidade, né, do Marcelo, mas eu não vejo como viável, a não ser que tenha uma grande reviravolta. Mas lembrando, teve sim esse interesse do Marcelo, do Azures, no Santa Cruz lá em 2022. Inclusive tem vários vídeos aqui no canal falando. Eles colocavam, por exemplo, o Cruzeiro, Vasco, tudo mais, Botafogo, numa casa de 500, 600 milhões. Muita coisa mudou de lá para cá, até essa lista aqui comprova isso, né? Igual o Atlético Paranaense 2 bilhões e 200, Internacional 2 bilhões e meio, o Grêmio 1 bilhão e 800, Cruzeiro aqui bem abaixo ainda, né? Acho que por consideração também dos últimos anos que estava na Série B, eles devem pegar um recorte de talvez dos últimos 5, 6 anos para fazer esse estudo, e faz sentido, né? Os top 4, 6 aqui do país é os que mais tiveram bons resultados nos últimos anos e financeiramente também. E aí, né, coloca então o Santa Cruz na 27ª colocação, 255 milhões de reais. Quer dizer então que a SAF do Santa Cruz vale só isso, Gustavo? Discordo totalmente, tá? Acho que até o próprio estudo também colocaria muito mais isso aqui em relação a pontos do que valores. O top 20 aqui, ó, vamos colocar talvez menos, né? Eu acho que aqui, ó, o Santos valeu menos de 1 bilhão, acho que já não faz sentido. O Bahia já foi vendido por mais de 1 bilhão e coloca 800 aqui. Acho que aqui, ó, do Red Bull Bragantino, Cruzeiro em diante, faria sentido esses valores. Antes disso, valeria bem menos, tá? Pelo menos no meu ponto de vista, acho que valeria bem menos, bem mais, né? Esses outros clubes que estão aqui abaixo. E o Santa Cruz está na frente, por exemplo, do Vitória, que está na Série A, 249 milhões, mais do que o Juventude também, que vai estar na Série A do ano que vem, 221, e próximo de clubes como o Guarani, o Criciúma, o Ceará e o Avaí, que disputaram a Série A recentemente, né? Não foram, tirando o Guarani, mas não foi igual o Santa Cruz, que estão sem divisão nesse ano, ou algo nesse sentido, que eu concordo também pelo valor de marca que o Santa Cruz tem, né? Estádio próprio, centro de treinamentos, torcida gigante e sua história. Acho que é um valor baixo, mas coloca na frente de alguns clubes e aparecendo aqui dentro desse top 30, né? Pra você ter ideia, o Mirassol, que vai disputar a Série A do ano que vem, não está aqui nessa lista, né? Então, achei interessante aqui trazer esse número e esse levantamento. Eu vou deixar aqui também para vocês, ó, esse balanço do Santa Cruz em 2023, que fala um pouco mais sobre as receitas do clube, né? Vale lembrar que a dívida já passou dos 300 milhões, deve seguir ainda maior para o ano que vem. Questão de receita, ainda é uma receita baixa por conta de Série D e tudo mais, de Série C do Campeonato Brasileiro. Desde 2018 aqui, ó, do Cássio Zipoli, muito obrigado aqui ao site. 2023, né? 13 milhões de reais de receita, 2022 12 milhões. Acredito que nem em 2024, não tendo, né, como não teve a Série D, deve ter uma receita bem menor, quem sabe 8, 9 milhões, até porque conseguiu alguns bons acordos. E em média 7 a 8 milhões de prejuízo por temporada desde quando estava na Série C do Campeonato Brasileiro. De 2018 para cá, a dívida aumentou quase 100 milhões, né? Então realmente teve uma queda bem grande e que mostra que a SAF seria um caminho natural para o Santa Cruz, até pelo ponto, né, que chegou de estar sem divisão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Betfair, que eu quero destacar alguns jogos da Premier League. Eu estou gravando o vídeo aqui agora e já vai tendo alguns jogos ao vivo, mas o que eu quero focar aqui é nos próximos jogos que vão ter. Primeiro, esse aqui, ó, o Liverpool vencendo o Leicester, que vai ser um pouco mais tarde, que eu estou gravando esse vídeo. Dia 27, o Arsenal vencendo o Ipswich. E dia 1º também eu vou em outra vitória do Arsenal, né? Cadê? Dia 1º aqui, contra o Brentford fora. E eu vou mais um aqui também, que é o Tottenham vencendo o Wolves em casa. Cotação, todo mundo vencendo aqui, ó, os três. 1,76 a cada real apostado. Eu vou pegar aqui o bônus, ó, que eu tive, R$70, para voltar a 123. Então o link da Betfair tá aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Clica lá e comece hoje mesmo, beleza? Lembrando, a partir de R$1 você pode começar a apostar, e para maiores de 18 anos de idade.
que eu vou deixar aqui essa matéria, muito obrigado ao Cash Coral, sobre a possibilidade de alguns empresários, né, de Recife comprar o Santa Cruz. Eu já até tinha falado sobre essa possibilidade aqui no canal, que até com base, por exemplo, no Atlético Mineiro, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como que é essa SAF do Atlético, quem são os donos, enfim, a informação que temos até aqui, que surgiu nesse dia 25, então não temos tantas novidades, é que o presidente, o Bruno Rodrigues, né, concedeu uma entrevista ao canal do Nosso Futebol e falou sobre a SAF do Santa Cruz e disse, né, que alguns empresários tricolores de Pernambuco podem comprar a SAF, que é algo que eu já tinha batido na tecla e que era uma alternativa mais viável. Por quê? Porque, igual eu falei, se fosse um grupo interessado, um grupo sério, com vários times no mundo e tudo mais, beleza. Só que geralmente esses grupos que apareceram não tem um histórico de vários times ou algo nesse sentido. Eu prefiro que seja uma SAF mais local, desde que seja com valores altos, com pessoas sérias, né, à frente do comando, que aí pode ter um potencial parecido com o que foi do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, que o Cruzeiro mesmo com diversas contratações, o Atlético também conquistando título, né, nessa época de SAF, que eu vou deixar aqui para vocês, ó, do Atlético Mineiro então, que são os 4 R's, né, que eles chamam, 75% então da SAF que eles compraram, então não foi um valor, vamos colocar assim, né, certa, por quê? Os donos já tinham investido uma boa parte, aumentou muito essa dívida e eles acabaram sendo solidários, então basicamente isso, né, 75% das ações, e aí então, né, o clube recebeu o primeiro aporte de 913 milhões, 500 milhões de caixa sendo abatido, né, com a própria arena MRV, então ficou bom, né, para quem comprou o Atlético Mineiro. E aí então, 55% do Rubens Menins, que é dono da MRV, e seu filho, né, que é o diretor da companhia, que também tem a Hold, né, que tem uma fortuna avaliada, o Rubens, de quase 10 bilhões de reais. Tem também o CEO do Banco Master, o Daniel Vorcaro, que tem um patrimônio também altíssimo, enfim, ajudou também um Atlético recentemente. O Ricardo Guimarães, que tem um aporte inicial, né, de 400 milhões, foi presidente do clube durante muito tempo e tem um percentual relevante do BMG de quase 82,5%, e ainda também o fundo criado então, né, para o torcedor comum, que é o FIGA, né, que aí poderia aportar o dinheiro, que pode ser também uma alternativa que o Santa Cruz faça, né, para você ser dono de um percentual do clube, poderia ser uma alternativa. Enfim, eu acho uma ideia bem interessante. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal. É algo que poderia ter um começo mais rápido, vamos colocar assim, até porque antes do início de uma Série D já tendo um avanço nesse sentido, podendo utilizar esse dinheiro para bater algumas questões das dívidas, aumentando também a folha salarial para o campeonato que mais importa, que é o brasileiro, já sonhando com acesso para a Série A. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer também desses valores, né, que eu trouxe aqui, que eu acho bem baixo, mas ficando à frente de alguns clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou deixar para vocês outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui no canal, diversas camisas, né, do Santa aqui na Foot Fanatic para você comprar, e também o link da Betfair para apostar sempre com responsabilidade. E nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera!